Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 2. Deus tem colocado no meu coração e na minha casa nesses dias. Sempre buscamos isso, eu creio que toda a igreja busca, porque a Bíblia diz que sem a santificação, sem uma vida santa, pura, ninguém verá o Senhor. Isso é Bíblia. Mas eu tenho sentido na minha casa, na minha própria vida, como pai, como sacerdote do lar, que Deus tem me levado muito mais além do que uma busca de uma santidade normal. Eu entendo que a santidade, ela tem que ser muito mais além daquilo do que nós achamos que é simplesmente estar separados do mundo. E ontem à noite, enquanto eu orava a Deus e pedia para o Espírito Santo uma palavra que fosse instrutiva, uma palavra que trouxesse uma novidade de vida para nós. E Deus me levou nesse texto, onde Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E nós vamos discorrer sobre este versículo e sobre aquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração nessa noite, para que nós sejamos abençoados aqui no santuário e também a todos quantos nos ouvem pela internet. Diz assim a Sagrada Escritura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? É impossível, irmãos, nós desfrutarmos de uma faculdade sem que nós sejamos inseridos dentro dela. Jamais você terá um conhecimento de um curso qualquer na sua vida, usando o exemplo de uma faculdade, de uma universidade, se você não for alistado para ela. Ou seja, se o seu nome não estiver na lista dos convocados, para que você esteja dentro daquele lugar onde o ensino será ministrado. Não tem como você adquirir o conhecimento se você não estiver inserido dentro deste lugar onde o conhecimento será ministrado. Deus está à procura de pessoas que Ele possa alistar para estar com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. O título da mensagem é Alistamento Celestial. Nós fazemos tantos planos, nós fazemos tantas coisas para as nossas vidas, terrenas, planos, propósitos, traçamos metas, o fim do ano está aí, e muitas famílias com certeza se assentarão para planejar 2016, viagens, compras, enfim. Mas Deus está nos chamando a atenção esta noite para uma preocupação. Se nós estamos alistados nas mansões celestiais, se o nosso nome está listado na lista de Deus,
se Deus tem olhado para o livro da vida e tem encontrado o nosso nome. Essa é a nossa preocupação. Esse é o plano que você deve fazer todos os dias para a sua vida. Se o nosso nome está no livro da vida. Deus está à procura de pessoas que desejam de um coração puro, de um coração sincero, estar vivendo as regras do reino de Deus. E mais do que viver essas regras, desfrutar das maravilhas que existem no reino de Deus. Mas para isso, da mesma forma que para que nós possamos usufruir dos benefícios de uma faculdade, jamais nós iremos desfrutar daquilo que Deus tem separado e preparado para nós, se nós não estivermos inseridos, alistados, convocados dentro do reino de Deus. E mais do que isso, irmãos, a nossa preocupação não é só estar dentro do reino. A nossa preocupação não é somente estar alistados para o reino de Deus. A nossa preocupação é defender o reino de Deus. É lutar pelo reino de Deus. É levantar a bandeira de Jesus Cristo em qualquer situação da nossa vida e declarar que nós somos deste reino, nós viveremos por este reino e, se for necessário, nós morreremos por esse reino. É defender o evangelho acima de qualquer coisa. Paulo chama Timóteo, diz para ele: Timóteo, vou te dar uma instrução. A instrução é: sofre comigo as perseguições, sofre comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Não é um soldado qualquer, não é um soldado que recua quando as coisas não vão do jeito que nós gostaríamos que elas fossem. Não é um soldado que murmura quando chega diante da bênção de Deus, só porque enxergou gigantes, trouxe a notícia de derrota para toda uma nação. Não, Deus está à procura, Deus deseja alistar soldados, bons soldados, que lutam pelo evangelho, que enfrentam seja quem for e que defendam o nome que está acima de todo nome, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um soldado terreno, irmãos, é um homem que, quando é convocado, ele defende com a sua vida a missão pela qual ele foi designada. Um soldado terreno, quando ele é inserido na corporação, ele dá a sua vida para que ele defenda aquilo pelo qual ele foi contratado. E nós, como bons soldados de Cristo, como é que nós temos defendido esse nome que está acima de todo nome? Como bons soldados de Cristo, será que nós temos defendido o evangelho? Será que nós temos trazido realmente nas nossas palavras, nos nossos comentários, esse nome que está acima de todo nome? Paulo adverte a Timóteo que essa bandeira, Paulo adverte a Timóteo que essa luta, ela não é terrena. Ela exigirá suportar sofrimentos. É uma bandeira celestial. O bom soldado de Cristo defende uma bandeira celestial, defende um reino celestial, defende a nossa salvação e não permite que ninguém, ou nenhuma palavra, ou situação alguma, venha denegredir este reino que é sobrenatural. O que nós precisamos é, como diz o texto no final do versículo 4, é desejar agradar aquele que nos alistou. Um dia nós fomos alistados por Ele, fomos convocados por Ele.
o Espírito Santo bateu no nosso coração, e nós de livre e espontânea vontade abrimos o nosso coração e dissemos: sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Agora a nossa missão é agradar aquele que nos alistou, é agradar aquele que nos convocou. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O bom soldado de Cristo só tem uma preocupação: agradar a Deus, agradar a Cristo, agradar o Espírito Santo. Essa é a prioridade da nossa existência. Esse é o plano, é a convicção, é a prioridade quando eu e você acordamos todos os dias. Nós precisamos ter atitudes, palavras que sejam agradáveis àquele que nos alistou. O que Deus quer de nós é que nós tomemos posição para defender o seu reino, como bons soldados de Cristo. Porque quando nós defendemos este reino, ele começa a fazer parte da nossa vida, e este reino traz paz, este reino traz esperança, este reino traz alegria. Agora, como é que se defende como bom soldado de Cristo o reino de Deus? Como é que se luta como um bom soldado de Cristo pelas coisas concernentes ao reino de Deus? Como é que se permanece como um bom soldado sem ser corrompido dentro do reino de Deus? Como é que se permanece como um bom soldado na presença de Deus? O próprio texto diz. O texto diz no versículo 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Esse é o grande e primeiro, ou a grande e primeira brecha que Satanás procura nos bons soldados de Cristo. Quando nós começamos a deixar o reino de Deus de lado e as suas prioridades, e começamos a nos atentar para os negócios desta vida, os negócios deste mundo. Nós não podemos permitir que nada tire a nossa posição de bons soldados de Cristo. Gálatas 1, do 8 ao 9 diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós não podemos permitir que nada corrompa a pureza do evangelho nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que nada roube a prioridade da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque as coisas destas vidas, irmãos, elas não entram de uma vez na nossa vida. Satanás é astuto, Satanás é sutil. As coisas começam a entrar sorrateiramente. Elas vão se infiltrando quando nós começamos a nos preocuparmos, a dar valor, a nos atentarmos, a vivenciarmos as coisas desta vida. Entra sorrateiramente, com o único propósito de destruir a veracidade das promessas de Deus. De destruir a veracidade das promessas de Deus. E essa infiltração das coisas deste mundo
que sorrateiramente estão penetrando, estão prontas para entrar em nossas vidas se nós permitirmos. Elas nos levam, em um primeiro momento, a uma incredulidade momentânea, fazendo com que as brechas se abram e os dardos inflamados do inferno nos alcancem. É sorrateiro, é sutil. Quanto menos nós imaginamos, já está tudo corrompido, já está tudo infiltrado, já está tudo fora do controle de Deus. Não que Deus não tenha controle sobre todas as coisas, porque Ele tem, mas só para que você entenda, quando o mundo começa a infiltrar na nossa vida, não nos deixando mais ser bons soldados de Cristo, defendendo este Evangelho, lutando por este Evangelho, permanecendo alistados na listagem de Deus, nós começamos a dar mais prioridade para as coisas do mundo. E aí 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Romanos 14, 17 e 18 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então o bom soldado de Cristo, ele luta por esse Evangelho. Ele defende esse Evangelho. Ele luta pelas causas do reino de Deus. Ele não se deixa se infiltrar por comentários alheios. Ele não deixa se infiltrar por piadinhas alheias. Ele não deixa se infiltrar pelas consequências do dia a dia da nossa vida. Mas ele permanece como um bom soldado de Cristo, buscando o reino de Deus, a quem ele serve, sendo agradável a Deus, como diz o texto de Romanos, e aprovado pelos homens. Agora, quais são as qualificações de um bom soldado de Cristo? Dentro do exército de Deus, uma vez alistados, uma vez convocados, uma vez inseridos, nós não podemos simplesmente ser soldados, simplesmente por ser. Tem que existir algo a mais na minha e na sua vida, porque esse algo a mais vem da parte de Deus. Esse algo a mais é o brilho, é o bom perfume de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos ser pessoas comuns como bons soldados de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer a diferença aonde Deus nos colocar. O bom soldado de Cristo, ele não anda de acordo com a maré. O bom soldado de Cristo, ele não anda de acordo com aquilo que as pessoas falam. O bom soldado de Cristo, ele faz a diferença onde Deus o coloca. Ele brilha onde Deus o coloca. E ele exala o bom perfume de Cristo onde Deus o coloca. Ele faz a diferença onde Deus o coloca. Um exemplo, o primeiro é de Noé. Noé fez o quê? Obedeceu a Deus. Noé fez a diferença. Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e Noé andava com Deus. Às vezes nós queremos ser bons soldados sem andar com Deus. Nós queremos ser bons soldados sem falar com Deus. Nós queremos ser bons soldados sem nos atentarmos para as regras do reino de Deus, que é a sua palavra. Noé obedeceu a Deus, porque ele andava com Deus. Noé fez a diferença obedecendo a Deus, porque ele andava com Deus. Noé obedeceu. Abraão ouviu a voz de Deus. Gênesis 12:1 diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, dos meios dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá
para a terra que eu lhe mostrarei. O bom soldado de Cristo, ele ouve a voz de Deus. Quando Deus pede para nós não entrarmos em lugares onde não é para nós entrar. Quando Deus pede para que nós não façamos aquilo que nós desejamos fazer. O bom soldado de Cristo, ele obedece a Deus, como Noé obedeceu. O bom soldado de Cristo faz a diferença ouvindo unicamente e exclusivamente a voz de Deus. Fazer a diferença ainda, um outro exemplo de Daniel. Noé obedece, Abraão ouve e Daniel decide. Daniel 1,8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Nós precisamos fazer a diferença, obedecendo a voz de Deus, ouvindo a sua voz e decidindo pela sua voz. Porque não adianta você ouvir a voz de Deus e não obedecê-la. Não adianta você ouvir a voz de Deus e não decidir por ela. O bom soldado de Cristo, ele não olha as consequências, ele não olha as circunstâncias terrenas, mas ele ouve, obedece e decide pela voz de Deus, mesmo que ele esteja como Noé, no meio de uma nação corrupta, mesmo que ele esteja como Abraão, no meio de um povo onde Deus não se agradava, mesmo que ele esteja como Daniel, levado cativo para uma nação que não era sua, não se falava a sua língua, não se adorava o seu Deus, mas esses três homens nos dão exemplos de que eles fizeram a diferença, mesmo em situações adversas, como bons soldados de Cristo. Defendiam a voz de Deus, defendiam o Deus ao qual eles acreditavam, não se importando com as circunstâncias alheias, mas eles decidiram por ser defensores de Deus, defensores do reino de Deus, defensores da voz de Deus, e todos eles, quando você lê a Bíblia, você vê o êxito que eles obtiveram simplesmente por defenderem como bons soldados a palavra de Deus. Segundo item que um soldado de Deus precisa aprender: primeiro é fazer a diferença, segundo é sofrer a pressão, é sofrer o momento adverso, é saber compreender o momento adverso, é saber compreender os momentos que Deus simplesmente não nos jogou na adversidade. Não, irmãos, Deus está permitindo que nós a atravessemos, mas Ele está conosco, ao nosso lado, mas nós precisamos suportar a pressão, entender a pressão. Como? Josafá disse, 2 Crônicas 23, alarmado, Josafá decidiu o quê? Consultar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Para ser um bom soldado de Cristo, quando tudo está difícil, quando a adversidade chega, só existe um lugar que o bom soldado de Cristo corre: para aquele que o alistou, para o seu Senhor, apregoando o quê? Um jejum. O que significa isso? Uma vida de santidade, porque é muito fácil, nós ficamos vulneráveis, se nós não corrermos para Deus nas horas difíceis. Nas horas difíceis, se nós não estivermos com Deus, nós seremos facilmente envolvidos pela circunstância que está nos cercando. Por isso, corra para Deus. A pressão existe, a adversidade existe, um momento difícil existe, mas nós só iremos suportar tudo isso se nós corrermos para aquele que nos arregimentou, para aquele que nos alistou. E o nome dele é Jeová Jirê, é o Deus poderoso, é o Senhor dos exércitos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel 3, 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas,
O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha a pressão que esses homens, os amigos de Daniel, estavam atravessando. A pressão de abandonar o seu Deus. A pressão de virar as costas para Deus e ter que adorar uma imagem erigida por aquele rei chamado Nabucodonosor. Mas eles permaneceram o quê? Como bons soldados de Cristo. Nós não iremos ceder. Nós iremos permanecer. Aconteça o que acontecer, nós continuaremos defendendo esse nome, honrando esse nome e prestando culto somente ao nosso Deus. Sofreram a pressão, obedecendo a Deus. O problema, irmãos, é que nós às vezes, quando somos coagidos pela adversidade, nós procuramos atalhos, aonde Deus não está. O bom soldado de Cristo, ele permanece onde Deus o colocou. Seja qual for a pressão, seja qual for a adversidade, ele faz a diferença. E ele sofre a pressão, porque mesmo que te jogarem na fornalha de fogo, fique certo de que o quarto homem estará lá dentro com você para te livrar. Não existe pressão que Deus não possa nos livrar. A Bíblia diz que não existe tribulação, não existe adversidade maior do que nós possamos suportar, porque juntamente com ela Deus nos dá o escape. Sofra por amor a Ele, sofra honrando o nome dEle, sofra a pressão glorificando o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. O bom soldado de Cristo faz a diferença, sofre a pressão. E em terceiro item, ele luta pela sua tropa. Ele luta pelo reino de Deus. Ele não olha o seu irmão com indiferença. Ele se preocupa com o conjunto. Ele está sempre atento com o conjunto. Quem é que está mais fraco? Quem é que está precisando? Paulo tinha essa preocupação em todo o seu ministério. Se você estudar a história de Paulo, você vai ver que ele tinha toda uma preocupação com tudo aquilo que ele tinha plantado, tanto que ele voltava às vezes nos mesmos lugares para ver como que as coisas andavam. Preocupação com o reino de Deus. Não seja indiferente aos acontecimentos. Talvez algumas coisas que você não concorde, não estão no seu alcance em resolvê-las, mas existe um Deus que sabe do que nós precisamos, e nós precisamos somente de uma coisa: orarmos pela tropa, orarmos pelo reino, orarmos pelos pastores, orarmos pelos homens, pelos líderes que Deus tem levantado sobre este mundo, porque o reino é dele, e o maior interessado para que este reino cresça é Deus. Então, irmãos, lute pelo reino de Deus, lute pelo seu irmão. Se você não tem algo de concreto para dar, para ajudar, ore, interceda, levante, dê uma palavra de ânimo, de fortalecimento. O bom soldado de Cristo, ele encoraja o seu amigo. Você vê em filmes, às vezes, as pessoas caídas numa guerra, feridas, e o amigo vai lá, põe no ombro e tira, pelo menos, do campo de batalha. O que é que nós temos feito com os mais fracos? O que é que nós temos feito com os menos favorecidos? Lute pelo reino de Deus. O bom soldado de Cristo, ele se preocupa com um todo, não só com ele. Porque nós lutamos pelo mesmo reino, pela mesma causa, pela mesma bandeira, pelo mesmo evangelho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação e para o seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra,
esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa é a nossa missão, dentro do corpo de Cristo, como um bom soldado. Pregar a palavra, exortar, repreender, corrigir, como, irmãos? Com toda paciência e doutrina. Essa é a nossa missão, para que quando vierem o tempo difícil, que essas pessoas permaneçam no reino de Deus, e não façam como o texto diz, indo atrás de outros, ouvindo aquilo que eles querem ouvir, e não mais a veracidade da palavra de Deus. O bom soldado de Cristo, ele faz a diferença. O bom soldado de Cristo, ele sofre a pressão, correndo sempre para aquele que o alistou, que é o nosso Deus. O bom soldado de Cristo, ele luta por um todo do reino de Deus. E eu encerro com o quarto e, na minha opinião, o mais importante, não desmerecendo os outros três, todos têm a sua devida importância. Mas o bom soldado de Cristo, ele tem que ser um referencial. E a pergunta é, o que as pessoas falam ou falarão quando nós perguntarmos para ela, quem é você? Quem é você onde você estuda? Quem é você onde você trabalha? Quem é você para sua esposa? Quem é você para o seu esposo? Quem é você para os seus filhos? Qual é a referência que nós, como bons soldados de Cristo, temos resplandecido? Paulo diz, e ele podia dizer isso com toda a sua propriedade. Ele diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo podia dizer isso, irmãos, porque a referência dele não estava aqui na terra. A referência de Paulo não estava nos ensinos humanos. Paulo tinha a sua referência para ser um referencial na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais do que isso, nós precisamos ter experiências para dizer que nós somos bons soldados de Cristo. As batalhas existem para que nós possamos trazer em nossas vidas o que Paulo tinha. E o texto diz de Gálatas 6,17, sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que é que nós temos sofrido por esse nome? Nós só queremos bênção, alívio, refrigério. Senhor, alivia. Senhor, abençoa. Senhor, me tira disso, me tira daquilo. Não, irmãos. Os momentos que Deus nos permite passarmos é para que nós tenhamos as marcas de um soldado que lutou e que não recuou. De um soldado que honrou o nome de Deus e que não recuou. De um soldado que deu glórias na hora mais difícil e que não recuou. São marcas, são referências de um bom soldado de Cristo, que lutou por este nome que está acima de todo nome. Eu quero encerrar com um referencial que é um exemplo máximo para todos nós. E o nome dele é Jesus. Existiu um momento, como homem,
Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas teve um momento ou outros momentos, eu vou me ater só em um deles, que ele era homem. Ele teve que suportar como homem, como um bom soldado para honrar aquele que o tinha alistado. Ele teve que tomar uma decisão como homem. Ele teve que fazer a diferença. Ele teve que sofrer a pressão. Ele teve que lutar por um reino para que nós hoje pudéssemos estar aqui. E se nós morrermos hoje, estamos salvos para todo sempre. Ele teve que tomar uma decisão como um bom soldado do reino pelo qual ele foi designado. E foi a sua tentação no deserto. Jesus suporta os sofrimentos. Jesus não se envolve com os negócios dessa vida oferecidos por Satanás. Jesus agrada aquele que o alistou. Oh, aleluia! Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e foi afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Suportou os sofrimentos, não se envolveu com os negócios dessa vida e agradou aquele que o alistou. Pelo menos 3 vezes, dentre outras, mas especificamente na tentação, Satanás oferece para Jesus 3 atalhos, 3 caminhos concernentes aos negócios desta vida, concernente às coisas deste mundo, para que ele se envolvesse. Mas ele não se envolveu. Ele decidiu defender os interesses daquele que o alistou, para que ele honrasse o seu Pai e conquistasse para nós a salvação eterna. Jesus foi um bom soldado. A primeira coisa que Satanás oferece para ele é que ele transforme pedras se transformem em pães. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de mais fraqueza da nossa caminhada, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Como homem, fraco. Fisicamente, fraco. Emocionalmente, fraco. Fraco não no sentido de uma fraqueza totalmente nula, mas debilitado. E as adversidades fazem isso com a nossa vida. Elas querem nos enfraquecer. E quando estamos mais fracos, mais debilitados, Satanás se apresenta para as suas ofertas imundas, para os negócios desta vida. Por um só motivo: para que nós saiamos da palavra de Deus com atitudes desagradando a Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o bom soldado de Cristo, ele tem só uma preocupação: a palavra de Deus, aquilo que vem do trono de Deus, aquilo que está revelado na palavra de Deus. Ele ouve esta palavra, ele luta por esta palavra, e seja qual for o momento de adversidade, seja qual for o momento de fraqueza, seja qual for a oferta que o mundo, que Satanás e seus demônios venham nos oferecer nesses momentos, para que nós façamos algo que desagrade a Deus, para que nós façamos algo que nos tire da presença de Deus, nós só precisamos de uma coisa: da palavra de Deus
inserida dentro dos nossos corações. Ser fiel à palavra de Deus, é isso que nós precisamos. O diabo, não contente, leva Jesus no alto, levou a cidade santa e colocou na parte mais alta e disse para ele, para que ele tentasse a Deus, que Deus daria ordem aos seus anjos para que o segurassem e ele não tropeçasse. Nós precisamos parar de testar Deus, testar o amor de Deus. Nós precisamos parar de testar a graça de Deus, mas usufruir dela. Nós precisamos parar de testar a misericórdia de Deus, porque ela é infinita, mas chega uma hora que o cálice transborda da ira de Deus. Nós precisamos parar de testar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos de uma coisa só, irmãos, fazer a vontade dEle, e não ficar testando-o. Trazer para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, a sua vontade, e não ficar testando as coisas concernentes ao reino de Deus, brincando com as coisas concernentes ao reino de Deus, sabendo que aquilo que você vai fazer é errado, sabendo que aquilo que você vai fazer é pecado, sabendo que aquilo que você vai fazer desagradará o coração de Deus, e você faz e você testa. Jesus disse: não ponha à prova o Senhor teu Deus. E eu encerro com a última parte deste episódio, quando o diabo o leva ao monte alto, lhe mostra todos os reinos do seu esplendor, e disse que tudo isso lhe daria, se ele simplesmente se prostrasse e o adorasse. Às vezes nós olhamos para esse texto, para essa última parte do texto, e nós imaginamos algo tão grande, talvez pelos dois personagens do texto, Jesus e Satanás. E nós então lemos isto como uma coisa muito grande, muito sobrenatural. Mas eu quero dizer algo para você essa noite, que não são as pequenas coisas, que não são as grandes coisas que roubam simplesmente a glória de Deus das nossas vidas. São os pequenos detalhes que Satanás nos oferece dia a dia, para que nós nos prostremos e o adoremos. Sabe quando? Quando você murmura, quando você não acredita que Deus pode, quando surge um probleminha pequenininho, e você, ao invés de dar glória a Deus, de acreditar, você já se desespera, a ansiedade já toma conta, e nós nos prostramos sem sabermos, e adoramos as propostas do inferno. O que nós precisamos, irmãos, é dizer aquilo que Jesus disse para Satanás: retire-se, Satanás. Tudo aquilo que não traz paz para o seu coração não vem de Deus. Tudo aquilo que não traz alegria para a sua vida não vem de Deus. Tudo aquilo que está meio conturbado na sua vida, acenda a luz amarela. Algo está errado. Retira-te, Satanás, pois está escrito: não importe a notícia, não importe a situação, não importe o momento, eu não vou me render a um só minuto da glória desta terra. Eu não vou me render a um só minuto à proposta do inferno. Não, retira-te de mim, Satanás. Eu vou adorar o Senhor, e só a Deus eu prestarei culto.
não se importa com as coisas do mundo. O que nós precisamos é adorar a Deus. O bom soldado de Cristo, ele não se rende, porque ele tem a palavra de Deus. Ele tem a convicção de que o que ele precisa é tão somente de toda a palavra que procede da boca de Deus. O bom soldado de Cristo, ele leva o reino de Deus a sério. Ele não fica brincando, colocando Deus à prova. Um dia é e um dia não é. Não, ele é o mesmo todos os dias. Ele não põe Deus à prova. Ele não põe à prova o Senhor. O bom soldado de Cristo, ele não se rende às glórias instantâneas e momentâneas deste mundo. Ele permanece adorando a Deus. Ele permanece na veracidade da palavra. Ele adora o Senhor e o seu Deus, e só a Ele prestará culto. O bom soldado de Cristo vive no Espírito, permanece no Espírito, seja qual for a circunstância da sua vida. São esses soldados que Deus está à procura, para que nós sejamos alistados no seu reino celestial, para que nós sejamos alistados e receptores das suas bênçãos, dos seus milagres, fazendo a diferença, sofrendo a pressão, lutando pelo reino e sendo um referencial. O mundo precisa olhar para mim e para a sua vida e ver Cristo, nada mais. Nada mais. Se alguma coisa tem brilhado mais do que Cristo, essa é a noite de você ir para o seu travesseiro e repensar a sua comunhão com Deus. Se tem alguma coisa que você tem desejado para sobressair mais do que Cristo, essa é a noite de nós repensarmos na nossa caminhada cristã. O que precisa aparecer, o que precisa resplandecer, é a glória dEle, é o reino dEle, é o poder dEle e é a grandeza dEle. Assim nós seremos encontrados como os bons soldados de Cristo. Nenhum soldado, diz o versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 2, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Que essa seja a nossa prioridade, que essa seja, a partir desta noite, a nossa convicção de vida. Não deixe que nada deste mundo te envolva, não deixe que negócio nenhum deste mundo roube a honra que Deus te deu, de você ser chamado de um bom soldado de Cristo. E lute para que você agrade em tudo aquele que o alistou, porque essa é a nossa missão, honrar a Deus sobre todas as coisas. Quero pedir que você fique em pé, e com esse sentimento dessa mensagem, nós vamos orar nesse momento, para que Deus nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude, para que nós possamos fazer a diferença, para que Ele nos ajude a sofrer as pressões, para que Ele nos ajude a lutar pelo reino, e para que Ele nos ajude a sermos um referencial como bons soldados de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, falar com o Senhor nesse momento, diante da Tua palavra, Senhor, desse texto tão rico, que o Teu servo Paulo deixou escrito para Timóteo, e que o Espírito Santo nos trouxe a meditação esta noite, Pai. Os bons soldados de Cristo, que sofrem as perseguições, que sofrem os sofrimentos, mas que não se envolvem com os negócios dessa vida, mas em tudo deseja agradar aquele que o alistou. Estamos diante da Tua palavra, diante da Tua santidade, porque o Senhor está aqui, Pai.
sondando neste momento os nossos corações, sondando os corações daqueles que ouviram esta palavra pela internet. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração, e nós nos apresentamos ao Senhor agora com o nosso coração, pedindo para que o Senhor nos dê capacidade, para que o Senhor nos ajude a sermos bons soldados de Cristo, soldados que lutam pelo seu reino, soldados que fazem a diferença, soldados que sofrem a pressão, que lutam pelo reino e que são referências aqui na terra, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, para que nós sejamos esses homens, mulheres, encontrados por Deus, que lutam por este reino, que defendem este reino, que honram esse reino, acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer adversidade. Não nos deixe ceder às tentações, mas que nós possamos, como Cristo, o exemplo deixado na sua palavra, que pela palavra permaneceu como um bom soldado lutando pelo Evangelho, pela palavra como um bom soldado venceu, como um bom soldado pela sua palavra venceu a tudo e a todos, venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje estamos aqui por causa deste nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que só Ele é o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entendermos e a vivermos os Teus propósitos. Nós Te adoramos, Te exaltamos e Te agradecemos por essa noite. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém.